Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a sua host neste espaço dedicado a conectar e inspirar mulheres empreendedoras através de histórias de negócios, através de história de liderança, de mulheres que têm muito para nos ensinar e para nos inspirar. Hoje eu tenho uma empresária, eu tenho uma palestrante, uma consultora, são tantos adjetivos, ela vai explicar um pouquinho para nós, um pouco da sua trajetória e contar pra gente alguns dos seus segredos de sucesso. Mas antes de passar a bola para ela e apresentá-la como deve ser, eu quero só convidar você para que acompanhe o nosso canal no YouTube. Lá no Jovem Pan Blumenau, procura lá e segue também o nosso canal, além de me seguir no Instagram, no @eucinaramaria. Vamos para a nossa convidada especial de hoje, Lidiane Barbosa, sem mais delongas. É que são muitos adjetivos, Lidy, é até difícil de resumir, né? Eu acho que é mais fácil você se apresentar. Bom, prazer estar aqui falando sobre essa jornada, né, dura de diversos pratinhos, né, equilibrados durante o dia. Bom, eu tenho que me definir. Tem que se definir. Se possível, conta pra gente como é que tu te define hoje. Eu te perguntei isso no bastidor. Pois é, que eu até falei, gente, uma empreendedora, uma empresária, não sei, né? Mas deixa eu ver. Deixa eu ver. É porque assim, eu pensando, todos os negócios ou empresas, né, que hoje eu trabalho, acho que tem sempre um fim, é transformar a vida das pessoas através da alimentação de qualidade. Então, talvez uma transformadora, a gente não falou sobre legal, isso. Ótimo, ótima definição. Né, eu acho que é realmente isso. Desde o dia zero eu me propus a transformar a vida das pessoas através da alimentação. Muito sem saber o que aconteceria ao longo da minha jornada, né? Eu comecei fazendo faculdade tradicional, primeiro fiz direito, faculdade tradicional de gastronomia, para depois me aventurar numa gastronomia mais saudável, né? Então, como é que eu poderia transformar a vida das pessoas através de um prato de comida? E isso aconteceu, como você já sabe, de diversas formas, né? Sendo para um público A, como para um público que não teria acesso a essa comida de qualidade, né? Verdade, Lidy. Tu falou uma coisa super interessante que eu acho que as pessoas não percebem no teu trabalho. Tu conversa com todos os públicos. Né? Exato. Não dá para estigmatizar e dizer assim, tu só conversa com o high ticket, por exemplo, né? Tu conversa com todos, dando acesso a todos um pouco do teu conhecimento, né? Isso. Esses dias eu fui fazer uma conversa com uma empresa e eles falaram, mas aqui você vai ter que conversar desde o CEO até... Aí uma das acionistas falou assim, não, mas olha só, você não fez uma pesquisa dela, porque né, ela dá aula para os cozinheiros da alimentação escolar, então quer algo mais rico do que isso, Meu Deus, né? Esse teu projeto é lindo, é o Crescer e Semear. Isso. Já vai contar pra gente um pouquinho sobre esse teu projeto e a gente vai chegar num projeto também atual, numa linha de sorvete. Olha que loucura! É a cabeça da mulher da Lidy, é a cabeça da Lidy, é assim. Mas isso é fantástico, Lidy, porque tu não para de criar, né? Não para de pensar e de transformar. Mas eu queria dar um passo lá atrás da tua história, que tu pudesse contar pra gente como é que tu entrou, porque você falou gastronomia, alimentação. Como é que a tua história se desenrolou pra tu chegar até aqui? Bom, bem assim, são acho que dois momentos que me marcam muito, né? A minha avó, ela teve uma influência muito forte no cozinhar para mim, né? Então, ela era a pessoa que preparava, nós morávamos juntos, mãe, pai, mãe, avó, vovô moravam juntos, e a minha avó preparava todos os dias as nossas refeições. E eu acho que olhar a minha avó Alice fazendo com tanto carinho aquilo que ela fazia, me inspirou muito, né? E aí enfim, eu comecei a querer, eu falava, vó, quero te ajudar a cozinhar. Aí eu pedi pra ela, vó, me dá um curso de culinária na época, e era engraçado. Tu tinha quantos anos ali nessa Nossa, eu tinha uns 9 anos, e era engraçado porque eram mulheres que estavam se preparando pra casar, vai vendo, e aí faziam o curso de culinária. E eu lá no meio Pelo menos delas. tu vai se garantir, pessoal, eu vou me garantir, né? Gente, eu no meio delas. E aí, a minha avó falou, tudo bem, mas todo domingo quem vai me ajudar agora com o almoço é você. Então eu comecei ali, né, nessa jornada ali com a minha avó, e aí um pouco mais tarde, e nunca larguei mão. Então eu fui sempre me interessando pelos ingredientes, pelos alimentos, só que quando eu tinha 14 anos eu tive anorexia. E foi um ponto muito que
a comida para mim virou o avesso. Então eu não queria comer, eu contava caloria, enfim, nossa, fiquei ao ponto do meu pai me resgatar e falar, chega, eu vou ter que te mostrar o que acontece, né, com quem realmente decide passar por esse processo. Então foram 2 anos muito ruins, mas quando eu saí disso, eu acho que transformei o limão numa torta de limão, né? Mas eu queria muito saber mais sobre os alimentos, pesquisar mais os alimentos, para que realmente, né, a gente às vezes cria umas guerras com a comida e não tem que ser assim. Verdade. Quantas calorias, o que é, o que não é, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, não criar guerra com a comida. E quando a gente entende e sabe sobre os alimentos, é muito mais fácil, né? Então, chegou a época de eu prestar vestibular, porque queria fazer gastronomia. Meu pai falou, não, nem pensar. Fui fazer teste vocacional e deu... Eu lembro muito bem do terapeuta falando... Você veio ao mundo para cuidar das pessoas. Olha só. Ou direito ou assistência social. Mas eu quero fazer gastronomia. Bom, fui fazer direito, fiz os 5 anos, tirei a OAB. E aí fui fazer uma viagem de pós-graduação para a Espanha, que aí eu e minha avó, a gente fez um planinho. Aí foram vocês duas? Não, eu fui sozinha, mas minha avó sozinha. já sabia do planinho. O planinho era, em vez de fazer a pós, fazer a gastronomia. Tu e a tua avó, então, confabularam ali O tempo direitinho. todo, minha avó foi a vida inteira para Uau, mim, né? essa pessoa, de me colocar no curso de gastronomia, mais tarde de pagar uma pós-graduação para mim, sempre a minha avó. Nossa, sempre. Tô arrepiada, tá? E Que lindo inclusive isso. o Instituto Crescer e Semear, né, ela já era falecida, mas levou o nome dela, Instituto Alice Henrique de Campos Gonçalves. O que eu mais gosto em toda a tua história, e eu te acompanho há mais de 10 anos, né? Que eu sei que tu tá em Blumenau mais ou menos uns 10 anos. Isso, exatamente. Casada com o Marcos, tem 2 Isso. filhas, já trabalhei com o Marcos, a família é toda maravilhosa, linda, né? Mas eu te acompanho aí nessa década, e a coisa que eu mais percebo em ti, Lid, é a tua reinvenção mesmo. Tu reinventa o tempo inteiro. Essa era uma pergunta que tá aqui, ó. Reinvenção ao longo dos anos. Porque tu não para. E eu falei isso no almoço com amigas hoje. Falei, gente, eu já sei o que eu vou perguntar para a Lid e eu sei que eu vou dizer para ela. Que eu, como observadora, percebo que ela não se dá por vencer. Ela não se dá por vencer. A gente falou antes no comecinho da nossa conversa hoje à tarde, né? O que te dá esse brilho todo, assim? Essa força, né? Eu acho assim, pra mim é muito engraçado. Depois a gente vai falar um pouco de roomies, mas eu me lembro que quando eu saí, e eu ainda sou aquela que vou fazer sorvetes, então eu vou lá na terra do gelato, saber como faz, eu vou sempre ser a melhor pessoa que eu posso ser pra mim, né, não pros outros, e acaba sendo pros outros, no assunto que eu decido batalhar por ele, né. Mas eu me lembro o dia que eu tava indo embora da escola, o professor falou assim, Lid, sinto muito, mas esse tipo de sorvete que você quer fazer, você nunca vai conseguir fazer. E eu, você não me conhece. Então eu acho que assim... ali. O não dá, o não existe, o não tem, para mim é impossível. Então, quando alguém fala, não tem um sorvete feito dessa forma, a comida de qualidade das escolas é ruim e assim vai ser para sempre. Como assim? Entendeu? Então, para mim, o conformismo, ele não existe. E como eu posso modificar aquilo, né? Então, é engraçado porque te ouvindo falar de mim parece cansativo, gente, essa pessoa não descansa não, fica assim, né, tipo, todo tempo, mas eu acho que todo tempo é isso, como eu posso melhorar o status daquilo fazendo o melhor, né? E não tem também fazer para mim o meio termo, eu vou fazer um sorvete diferente, mas eu vou botar um açúcar refinado, não, é tudo que eu posso entregar, tudo ao mesmo tempo agora, e acho que por eu sempre querer fazer com excelência, e aí eu estudo e tudo mais, acabo que, né, vai reinventando. Acaba que tudo que tu faz com excelência mesmo. E acaba sendo reconhecido, né? Porque todos os projetos que você fez, depois tu pode falar das tuas premiações também, agora recentemente ganhou mais uma aqui. Foi. Depois conta pra gente, né? Mas tudo acaba sendo reconhecido, porque tu não faz, como você falou, tu não faz mais ou menos as coisas nas coxas, né? Eu vou fazer e tu se joga realmente nos teus propósitos. Isso. Tu falou, então, que tua avó teve um papel importante, a tua adolescência ela foi marcante, aí você faz direito, mas você vai confabular e ir para Barcelona, que eu já morei em Barcelona há alguns anos, aquilo respira a alimentação, gastronomia Mediterrâneo, realmente
realmente, assim, é fantástico. No melhor lugar, realmente, não tem, assim, pra gente estar e fazer a imersão, né? E aí, depois? Conta pra gente, o que veio depois? Daí eu voltei, daí eu fiquei um pouco, eu vou ter que voltar a trabalhar com direito, né? Como é que eu vou fazer? Só que aí, como eu já tinha um conhecimento, porque meu pai não me apoiou em nenhum momento. Hoje não, nesse momento, porque, enfim, ele está enfrentando um Alzheimer, mas há pouco tempo atrás ele ainda falava assim, eu achava que era o melhor para você. Porque lembra, antigamente, quais eram as profissões? Advogado, médico, né? Ele falou assim, vai ser cozinheira? Não, tá doida? E aí, quando eu voltei, eu trabalhei um pouco com direito. Mas agora eu tô lembrando, Tu nem lembra porque tu não gostava? Não. Não tem nenhuma lembrança. Não, eu trabalhei um pouco com direito, mas o que eu comecei a fazer? Cozinhar para amigos, que indicavam para amigos, que indicavam para amigos. Aí eu me lembro que um amigo meu, o Antônio, ele virou e falou assim, Lid, você faz esse pão de mel aqui que é tão gostoso e você tem muito essa questão da saudabilidade. Por que você não começa a estudar para trocar os ingredientes? E aí foi exatamente o que eu comecei a fazer. É claro, antigamente, né, gente, era tipo light, diet. Era uma troca, né? Meio que, né, não fazia muito sentido, mas era o que a gente tinha. E aí eu comecei realmente a fazer isso, a estudar, a entender como, beleza, eu tenho esse pão de mel que eu faço realmente, que era feito com leite condensado e tal. Como é que eu posso substituir, né, para entender melhor esses ingredientes? E aí comecei a trabalhar muito com essas trocas e fazer essas substituições. E aí a gente veio para Blumenau. Quando a gente veio para Blumenau, depois que as meninas estavam instaladas na escola, tudo bem, tudo certo, o que eu fiz? Eu peguei, era uma lista telefônica na época, peguei nome ali de umas 5 nutricionistas, dentre elas a Elouse e a Karina Dota, e falei, gente, oi, chegando na cidade, né, as duas assim, gente, né, mas eu queria saber como eu posso ajudar vocês, ser a parte prática da história de vocês, porque realmente, quando a gente vai no nutricionista, ele fala lá, come quinoa, mas como eu vou comer quinoa chia? E aí eu comecei a trabalhar com a Elouse, então o que a Elouse começou a fazer? Ela indicava para mim os pacientes dela, eu ia na casa dessas pessoas cozinhar para essas pessoas. Então eu comecei fazendo a questão do personal chef, né? Então eu pegava a dieta que ela prescrevia, fazia supermercado, arrumava tudo e cozinhava, ensinava as pessoas que cozinhavam, ou se era dona da casa, ou se era uma funcionária, ensinava a cozinhar com saudabilidade. E aí comecei a estudar também a nutrição funcional, né? Que aí sim a gente estava falando de trocas inteligentes de ingredientes. E aí dessas casas, já não, na minha agenda não cabia mais casas, e aí eu comecei a dar aula para turmas, e de turmas teve uma pessoa que um dia, de turmas aqui em Blumenau, de repente uma turma em São Paulo, uma turma no Rio, uma turma em BH, uma turma em Salvador, e o negócio começou a crescer muito. E aí um instituto que tem no país, que é o Instituto Valéria Pascoal, me chamou para participar do congresso delas como ouvinte. E eu me lembro que eu fui até com a Elouse, né? E eu falei assim, gente, é o maior congresso de nutrição que tem no país. Eu falei, ai, gente, será que um dia já pensou dando aula aqui? A gente projeta, né? Que legal. E aí, no ano seguinte, elas me chamaram para dar aula, minha palestra lotada. Foi algo incrível, porque realmente era a pessoa que transformava essas dietas da nutricionista em comidas boas e gostosas. Que legal. E aí comecei a ter convites para fazer restaurantes, só que aí lá vem a Lidiane que quer saber de tudo, né? Quando uma pessoa me chamou para fazer o primeiro restaurante, eu falei para ele, tá, mas eu não entendo disso, então você vai esperar um pouco, eu vou estudar e aí eu volto. Aí eu estudei gestão de negócios e alimentação, e aí fui entender como funcionava e comecei a fazer consultorias. Então são 10 anos, são mais de 40 restaurantes aí pelo país. As minhas aulas foram ficando cada vez mais para trás, infelizmente, né? Porque fazer um negócio do zero para uma pessoa é muito trabalhoso e muita responsabilidade. E aí comecei a trabalhar com a indústria alimentícia também, né? Então foi... Nossa, foi deslanchando, né? Foi indo. Uma coisa foi concatenando com a outra, né? Foi, porque eu acho que eu era muito isso, hoje em dia tem outras pessoas, muitas pessoas fazem esse trabalho, mas de
transformar, né, talvez um cardápio comum em um cardápio saudável, com sabor, né, porque isso era muito importante, de transformar aquela dieta daquela nutricionista em algo possível para as pessoas, né, então foi acontecendo, e por mais que eu morasse aqui, não aconteceu aqui, né, só aqui, aconteceu muito daqui para fora também. Não dá para dizer que, porque deu certo, porque foi na região de Blumenau, né, alguma coisa nesse sentido, ou porque foi por contatos, né, porque tu tinha acabado de chegar, exato, isso não existia para ti, ou seja, as oportunidades você cavou. Exato. Né? Não tem essa coisa assim, eu sou filho eu sou, né? Não, e é engraçado porque aqui tem muita questão do sobrenome, e quem eu era o quê? Eu era Barbosa, entendeu? Então era tipo... eu botei no Google Lidiane Barbosa, apareceu ou tu ou e a mulher do Tony Ramos, porque minha mãe pegou meu nome dela. Verdade. Sério isso? Então, só que a minha mãe não sabia que ela era Barbosa. E a esposa do Tony Ramos. Eu falei, gente, mas ela tá mais bombada que a esposa do Tony Ramos. Você sabe que tem lugares que eu vou que falo, vem cá, tu é mulher do Tony Ramos? Não, gente. Não, eu sou do Marcos. Ai, meu Deus. Mas pelo menos estamos bombando, né? Na internet. Tá parecido. Tá bem competitivo o negócio no Google. Mas e aí, tu chega na data de hoje, porque a gente poderia, assim, detalhar muitas coisas, né? Mas eu acho que tu explicou muito bem, assim, que as coisas foram acontecendo. Porque sempre teve vontade de fazer acontecer, nunca foi de culpabilizar, de isso, do destino, a vida, o fulano. Não tem isso pra ti, eu imagino, né? Não, falaram pra mim, olha, você vai chegar lá, é o seguinte, tá? É uma cidade super fechada, é só quem se conhece, não sei o que, não sei o que. E de repente eu tava batendo na casa da nutricionista, de repente eu tava entrando na casa das pessoas, né? Então, eu nunca senti isso aqui, né? E falam muito sobre essa resistência, né? E as minhas filhas nunca sentiram isso aqui. Mas é engraçado, foi porque a coisa, ela realmente, foi acontecendo, né? Sim, é porque tu não pensava dessa forma. Não, eu tava... Tu não encarou dessa forma. Eu sempre falei isso, eu cheguei de uma forma tão aberta que eu acho que isso acabou não acontecendo, porque eu acho que eu poderia ter... então se é assim, né? Mas eu acho que eu vim de uma forma muito aberta. E aí paulista é assim, né? Isso é legal, isso é legal. Que você fica assim, como é que eu posso aqui, né? É bem diferente, né? É bem diferente. E tem uma coisa também, eu acho que eu investi muito em mim. Ao longo dessa jornada, desses 10 anos, toda a grana que eu fazia, eu ia viajar para estudar. Então, férias das meninas, beleza, vamos viajar, mas eles sempre voltavam e eu ficava para estudar. Então, meu sonho era fazer cordon bleu. Por mais que fosse uma gastronomia tradicional, eu fui lá e eu fiz, só que aí eu escolhi esse tipo curso vegetariano, entendeu? Então, eu consegui fazer isso em vários lugares, porque principalmente na parte da saudabilidade, acaba que lá fora ainda é um pouco mais, né, antecipado do que a gente, e aí eu ia para estudar. E eu sempre pensei isso, né? Enfim, às vezes eu converso com os fornecedores que eu falo, poxa, esse cara podia estar fazendo um produto tão melhor. E eu ainda falo pro Marcos, por que ele não vai estudar? E aí o Marcos fala assim, mas pro cara tá bom. Mas é que tem tanto público que quer tanta coisa. Isso. Tem público pra tudo, né? Que talvez, mas se esse cara que faz lá o negocinho dele entendesse que se ele poderia estar vendendo muito mais. Então, eu acho que eu sempre fui isso de encontrar oportunidades, né? Você acha que falando em comida saudável, as pessoas entendem de fato a importância da alimentação saudável? De fato, assim, cara, o impacto disso na vida? Eu acho que hoje entendem muito mais do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás parecia uma louca falando, mas eu acho que hoje é muito mais claro, mas mesmo assim ainda existe aquela questão do falso saudável, né? Então a indústria colabora muito com isso, tipo, bota lá a bolacha que tem um pingo de chia saudável e as pessoas acreditam. É o marketing, né? Olha, pois não então, tenho nada né? a ver com isso. Mas eu acho que eu costumo também me classificar como educadora, porque tudo que eu faço é tão diferente que, eu vou ter que explicar para todo mundo o que eu tô fazendo aqui. Então, eu acho que quem trabalha com alimentação saudável tem que ter essa bandeira de educar as pessoas, até porque se você está numa gôndola do supermercado competindo com outro que se diz saudável, você tem que mostrar para as pessoas por que você está fazendo a diferença ali, né? Então, é essa questão da educação. Acredito que sim, as pessoas hoje elas têm mais informação, elas buscam mais informação.
mas ainda existe essa questão do tipo, raso. Né? Claro, ninguém precisa ser PhD e tudo mais, mas eu acho que... É que eu acho que tá faltando um pouco de consciência, né? A gente tá num looping, assim, de uma vida tão no automático, que eu acho que tem um pouco disso, assim, da massa das pessoas, assim. A gente não tá se dando... Não tá fazendo esse autocuidado, né? Porque comer bem é cuidar de si, né? Nossa, e assim, né? É simples, porque se a gente for fazer um paralelo com as escolas, o trabalho que a gente leva, se a gente tem 64 centavos por refeição por criança e a comida é de qualidade, dá para fazer. Entende? Sim. E muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas o que é essa comida de verdade? Gente, é o arroz, é o feijão, é a salada, né, o que tá ali na natureza. Não é na estação, né? Não é que vai levar cheilinhaça pra escola. Isso não funciona, não existe essa possibilidade. Mas é isso, acho que as pessoas às vezes vão procurar tão lá longe, não inalcançável, nem vou fazer, que preguiça, vou abrir aqui o pacotinho do salgadinho, entendeu? Mas é a comida ali, o arroz, o feijão, né? É a comida o mais simples possível, inclusive. Sabe que uma vez eu trabalhei, meu pai teve faculdade, a gente tinha cantinas, eu trabalhava, quem me conhece do passado sabe. Eu lembro até hoje do barulhinho do pacote. É uma coisa que não sai do meu ouvido. Porque as pessoas vinham no intervalo, porque aquela vida trabalhava o dia inteiro, à noite iam estudar, elas chegavam morrendo de fome, eu comia o quê? Chips. Mais fácil, né? Eu quero mais fácil. E aquele barulho de pacotinho é uma coisa que ficou impregnado na minha mente, porque eu pensava, meu Deus, como é que pode? Comprava um chocolate, comprava um pingo de ouro, comprava uma Coca-Cola e ia. E eu pensava isso todo dia. Como? Foi o que eu falei, né? Da questão de não fazer guerra com a comida. Você pode comer isso. Só que, pelo amor de Deus, isso não é a base da sua alimentação. Isso, a base, né? Eu acho que assim, eu costumo falar, né? Que graças a Deus a gente tem ali as nossas 3 refeições do dia, pelo menos, né? Não comer, a gente se alimentar mesmo, escolher aquilo que a gente vai levar para o nosso organismo, né? Pra gente andar, pra gente enxergar, pra gente ouvir, porque é uma máquina. Pô, a gente é aquela coisa que sempre fala, a gente escolhe a melhor gasolina pra colocar no nosso carro. Por que pra gente, né, a gente vai fazer diferente? Então, isso ainda é muito doido. Eu acho que as pessoas não têm 100% dessa conexão. Eu acho que as pessoas valorizam outras coisas. Não vou, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui, vai comprar a sua bolsa cara, mas aí vira e fala assim, não, mas esse pote desse sorvete é caro, ou esse não sei o que é caro, né? Eu acho que talvez a questão de prioridade, de valorização é que tá um pouco, né? Tá desequilibrado, é que nem dizem academia, né? É caro a academia, mas você gasta na balada 3 vezes mais do que uma mensalidade, por exemplo, né? Fazendo uma analogia, assim. Exatamente isso, sabe? Eu acho que o valorizar o que a gente planta, é o que as pessoas não fazem essa conexão, né? Principalmente com as crianças. O que a gente planta hoje vai ser a saúde do futuro delas. Eu acho que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é uma alimentação de qualidade na infância, né? É até o ensinar a cozinhar. Cozinhar é um ato libertador. Você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. E não precisa ser chefe de cozinha. Né? Eu vejo a minha filha agora que foi morar fora. Dei umas aulinhas para ela antes de ir, mas ela chega lá, eu cheguei lá na casa dela, ela, mãe, vou fazer um frango pra gente. Eu falei, tá. Uau. Quantos anos ela tem? A mais velha? A Lau tá com 18. E aí ela assim, Aí eu fiquei só observando, né? O que eu, Lidiane, faria seguindo técnicas. Colocaria a frigideira, esquentaria a frigideira, colocaria um pouquinho de gordura para colocar o frango já temperado. Laura pegou, botou a frigideira, nem ligou o fogo, já botou o filé de frango e foi temperando ali. Eu não falei nada, né? Deu certo. Deu super certo. Mas era uma técnica? Não, era tipo, o meu jeito e fica quieta aí, ponto final, entendeu? E deu super certo. Então, assim, eu acho que é isso também de se arriscar, né? Eu acho que é o investimento em coisas tão simples, né? De, tipo, ensinar o teu filho a fazer um arroz, um feijão e despertar isso, sabe? Sobrevivência, né, gente?
Aí o pacotinho, né, lá que você falou, vai ser trocado por um pedaço de bolo que vai fazer. Ontem mesmo, à tarde, ela estava estudando e falou, peraí que eu vou fazer um bolo pra mim. Eu, oi! Que legal, né? Ver muito. isso também nos filhos, né? Deve ser um muito. orgulho muito grande, né? Muito. A minha mais nova, Maria, ela ama fazer isso. A Laura, ela gostava de comer, ponto. Não gostava de cozinhar. Mas claro que a necessidade, né? Agora tá morando sozinha, sim. se vira. Até eu aprendi. Com certeza. Então eu acho que é muito isso. É o valor também que a gente dá a essas pequenas coisas. E a gente se sente muito bem quando a gente consegue, por conta, perceber que a gente consegue sobreviver, né? Nesse sentido, nesse quesito, né? E aí, o teu projeto é Crescer e Semear, porque você falou muito da questão do acesso, né, das merendeiras. Conta um pouquinho pra gente a respeito. Bom, vamos lá. O Crescer, ele nasceu faz uns 6 anos e nasceu porque um dia eu fui visitar minha mãe, que trabalhava numa escola pública, e daí eu vi a cozinheira fazendo duas panelas de arroz. Uma ela serviu para as crianças e imediatamente a outra ela jogou no lixo. Eu olhei para aquilo, daí ela virou para mim e falou assim, todo dia eu faço isso, filha, eu tenho que fazer. Aí eu, como assim? Aí ela falou, porque eu tenho que cozinhar 2 panelas de arroz por dia. Aí eu falei, gente, mas se as crianças só estão consumindo uma, não, mas eu tenho que cozinhar 2. Enfim, aí eu cheguei, minha mãe mora em Santos, né? Cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, eu queria entender um pouco mais como funciona, né? Como funciona essa comida nas escolas? E aí fui atrás, entender a legislação, vi que tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, feito pelo FNDE e tudo mais. E eu entendi porque ela fazia aquilo, né? Porque muitas vezes é licitado, ela tem uma quantidade, ela precisa produzir para não sobrar, porque senão corta-se a verba e diminui-se, enfim, tudo mais. E aí eu entendi também, comecei a me aprofundar, que a comida de qualidade, que a comida servida nas escolas, a qualidade era nenhuma, né? Então, na época ainda tinha presuntado, salsicha, margarina. E se a gente estava falando há pouco do investimento que a gente faz colocando comida de qualidade no nosso organismo, você imagina ali, crianças de escolas públicas que fazem, 80% fazem nas escolas a única refeição do dia. Você servir pão, apresuntado e margarina, não dá. Né? E durante muito tempo a gente chamou, em alguns lugares a gente até chama, né? Essa comida é servida nas escolas de merenda. Só que merenda, se você for procurar lá no seu Google, é uma refeição rápida e ligeira. Ou seja, era algo complementar, acreditando-se que aquelas famílias não precisavam daquilo. Só que hoje a alimentação das escolas cumpre super papel social. Sim. Quantas mães colocam as crianças nas escolas só por causa da comida? E comem bem, né? Então essa comida, ela necessita ser de qualidade. Que criança vai aprender de barriga vazia, né? A gente tem relatos, assim, das merendeiras que falam que sexta a intenção das crianças é essa, mas, né, a gente sabe, elas comem muito com a intenção de se abastecer e na segunda elas chegam com muita fome, porque muitas não têm nem acesso a essa comida durante o fim de semana. Então, é uma realidade que não fazia parte da minha vida nenhuma. Impactante, né? E eu fui aprender sobre isso, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Lá vou eu. Sim. Preciso fazer alguma coisa para mudar essa história, né? E aí eu fui entender como tudo funciona, né? Tem alimentação de escolas feitas diretamente pela prefeitura, outras são terceirizadas. O ser terceirizado também já é um outro problema, porque a empresa que está ali, ela está unicamente interessada em ganhar dinheiro, entendeu? Então, muitas vezes licita-se iogurte, eles entregam bebida láctea. A criança, ela não sabe diferenciar. Então, se você entregar para a criança, ela... Entendeu? Então, ela não é um bom fiscalizador nesse quesito, né? Então, e aí eu fui entendendo também que era uma área muito... É difícil de se trabalhar pelas questões dos contratos, que são muito gigantes. Tinha muita gente que falava, tenho certeza que você vai mexer com isso, Lidiane, olha só. Mas, enfim, eu fui entendendo e fui vendo de que maneira eu poderia ajudar. Então, o primeiro lugar que a gente entrou foi Blumenau. Blumenau tinha um dado, eles fizeram uma pesquisa de que X% das crianças que estudavam nas escolas municipais estavam com sobrepeso ou obesidade. Então, eu peguei esse dado embaixo do braço, bati a porta da prefeitura. Na época, o prefeito era o Napoleão. E eu falei, gente, olha só, a gente tem essa situação aqui, eu gostaria muito de poder ajudar.
eu fazer uma formação com as cozinheiras, entender o que hoje tem, né, na alimentação das escolas, para a gente poder transformar isso. E a gente conseguiu entrar, então a gente começou a trabalhar diretamente com as cozinheiras da alimentação escolar, entendendo o que tinha-se de matéria-prima, para transformar aquilo em algo gostoso para as crianças. Ah, temos banana verde? Ah, então vamos aprender a fazer biomassa para poder levar para as escolas, enfim. E aí a gente começou a fazer esse trabalho em Blumenau. Não é fácil, porque... Tu ainda tá nesse projeto Blumenau aqui. eu não tô mais. Blumenau não, só Em Dayal, sim. Em Dayal, né? Em Dayal, sim. Não é fácil porque existem muitas coisas enraizadas e aí você tenta mudar e você não consegue. E eu nunca vou fazer uma coisa superficial. Ou eu vou fazer ou eu não vou fazer. Então a gente decidiu não trabalhar mais com a cidade de Blumenau e fomos para Indaial. Indaial funciona muito, muito bem. A gente já está lá desde 2019, né? Então, assim, desde que eu entrei, eu falei para o André, o prefeito, que eu queria fazer para valer. E ele sempre foi muito claro. Ele falou, olha, Lídia, você sabe que a gente tem de verba é isso. Se a gente conseguir fazer dentro daquilo que a gente tem, fantástico, vamos fazer. Então, lá a gente conseguiu um impacto muito grande, né? São 130 cozinheiras da alimentação escolar, são mais de 18 mil crianças. Então, a gente conseguiu trabalhar muito bem, tem trabalhado muito bem esses 4 anos. Esse último ano agora, a gente até trabalhou com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, levando peças teatrais para as escolas, porque a gente precisa fazer todo ano atividades diferentes. Né? Então, esse ano a gente levou peças teatrais, onde a gente falava da agricultura familiar para as crianças, e foi incrível, né? Então, assim, a ideia é o quê? Levar a educação nutricional e alimentar para as escolas, sem ficar inventando a roda. O que a gente já tem de alimento aqui, então vamos trabalhar melhor com isso, né? Então, levando essa formação continuada para as cozinheiras da alimentação escolar, trabalhando com as crianças de 3 a 14 anos também, para levar esse saber e essas transformações, trabalhando junto, sempre junto à Secretaria de Alimentação. Lá a gente tem as 2 nutricionistas que nos apoiam muito, porque elas entendem que nós somos um braço para elas. Sim. O que elas não conseguem fazer, a gente faz. Né? Então... Que é parceria, né? Exato. Realmente isso é transformar, né? Transformar. É que realmente, assim, é fazer aquela coisa assim, a gente acha que tem que fazer grandiosas coisas, que é grandioso, tá? Não é isso? Mas assim, as pessoas olham o quantitativo, né? Acham que tem que fazer assim, gente, mas a gente tem que começar pequeno e dar, se todo mundo puder fazer um pouquinho, a gente realmente muda o mundo, né? E aí, eu penso, 18 mil crianças? Imagina, eu comecei com... É um número, assim, muito grande. E aí, vidas, né? Se você pensar que essas 18 mil crianças impactam todas as suas famílias, isso, e as cozinheiras impactam as famílias, né? Então, isso é realmente muito grandioso. Mas eu sempre, quando eu comecei, eu pensava assim, pô, se eu impactar uma família, pra mim tá valendo. Se eu fizer essa transformação. Mas essa... E vai... sabe, é muito incrível porque durante a pandemia nós recebemos esse prêmio do governo federal, né? E aí, como melhor instituição da região sul do país, e aí a gente ganhou um recurso, e com esse recurso a gente gravou online para poder levar para elas, para as cozinheiras e para as crianças mesmo estando em casa. Então imagina como isso não reverberou. Mais longe ainda, né? A gente não consegue nem mensurar, talvez, né? Não, e assim, é realmente muito incrível. As crianças, nós, quando ingressamos nas escolas, as crianças a gente já conhecem a gente, né? A gente já faz parte daquela comunidade. Tanto que na pandemia, o que aconteceu com essa verba das escolas, né? O presidente, na época, liberou, depois de um tempo, que fosse usado para fazer os kits, né? Então, as crianças iam nas escolas buscar os kits para fazer, para preparar os alimentos em casa. E eu acho que em Dayal a gente não conseguia fazer tudo de feijão, enfim, eu não me lembro. E aí a gente fez uma campanha com os escoteiros da cidade para arrecadar feijão para toda a comunidade escolar. Então é um negócio que, sabe, cresce e todo mundo adora. E Nossa, sem dúvida, é um trabalho em rede, né? Isso. E é onde a gente percebe que todo mundo é importante, né? Todo mundo é importante. Não é só um ou outro, é só a Lídia, é só o Marcos, é só... Não, é que se alguém nessa rede não se dedicar de verdade, de corpo e alma, não vai funcionar, não vai chegar na ponta, né? É muito fantástico. Deve ter um sentimento, assim, muito realizador, né? Nossa, muito. Deve sentir, assim, muita realização. Outro dia eu tava lendo, né? Não, alguém virou pra mim e falou assim, porque um dia você chega lá,
Daí, eu não lembro, mas eu acho que a pessoa tava falando de alguma coisa de ser milionário, trilionário, sei lá que lário. E eu pensei assim, gente, o que é chegar lá pra essa pessoa? Porque eu já cheguei lá há muito tempo, entendeu? É verdade. Então, porque pra mim, sabe, causar esse impacto, e como na pandemia teve toda essa... A gente conseguiu com recurso, porque eu fiz um post no meu Instagram assim, gente... Eu preciso levar comida para essas crianças que fazem nas escolas a única refeição do dia. Me ajudem a fazer isso no Brasil inteiro. Se você puder doar R$1, imagina, né, o movimento que a gente faz. A gente arrecadou muito dinheiro, que a gente conseguiu fazer cesta básica no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aqui em Blumenau a gente fez também para moradores de rua, para mulheres em vulnerabilidade social. E aí o negócio cresceu assim de uma forma incrível, sabe? Incrível. É o pensar global, agir local, né? Isso. É pensar grande, mas é agir aqui e agora, de acordo com as nossas pernas, mas nunca deixar de sonhar grande. Como diz o ditado, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. É, muito exatamente. lindo. E o teu projeto atual? Que tu até ganhou prêmio já da CIB, que eu também estava no almoço, a pessoa falou, mas ela tá com sorvetes, né? Mas ela não tinha antes ela não tinha uma... Não, era paçoca. Não, que é paçoca que tu falou agora, era uma outra coisa. O que eu tinha? Que era um outro alimento. Eu já tive uma empresa de alimentos ultracongelados em São Paulo. Não sei se era isso. Não, eu acho que não. Ela falou, mas ela antes dos sorvetes ela tinha uma outra coisa. Que ela me falou ali na hora, eu falei, sério? Eu nem não sei. Pensei, meu Deus, a gente deve pensar o tempo inteiro Não, sabe o que acontece? Como eu faço muita consultoria e boto muitos filhos no mundo para outras pessoas, sim. Eu acho que eu pego aquilo tanto como fosse meu, que as pessoas acham que... Pode ser. Pode ser. Pode ser isso. Mas o teu novo filho agora é a Roomies, né? Na verdade, o Roomies foi assim, poxa, eu faço tanta coisa para as outras pessoas, por que eu não faço algo para mim? Né? E eu queria muito um produto que eu pudesse... Restaurante, gente, eu vivo de fazer restaurante para as pessoas, mas eu jamais teria um. Não vou falar jamais, nunca, Deus que me livre, porque vai que, né? Mas é um trabalho que você tem que estar lá todos os dias, né? Então, com o produto, existe a possibilidade de eu estar assistindo série na minha casa e alguém tá lá comprando e consumindo o meu produto, né? E também, principalmente, a questão da escala, né? Se eu sempre quis transformar a vida das pessoas através do alimento, poxa, um alimento que... só que eu era Alice no País das Maravilhas. Um alimento que chega em qualquer lugar. Congelado, Brasil? Cadeia congelada no país. Tá. Mas é como se tivesse saído do olhar do serviço pro produto, né? Isso. Sabe, das pessoas poderem me levar pra casa. As pessoas falam isso. Olha, tem você no meu congelador. E elas te marcam também, tudo Sim. E aí, o que aconteceu? Trabalhando com consultoria, eu descobri um gap muito grande no mercado de sorvetes saudáveis, né? Sorvete tradicional é o quarto pior alimento que existe ultraprocessado. Mesmo os sorvetes que se falam artesanais, né? Não tem gelato artesanal, tem muito produto químico, né? E aí eu pensei, poxa, tal cliente meu quer, tal quer, vou fazer. Só que eu sabia nada de gelato, né? Vou pegar a banana, congelar e... Não. E aí eu fui dar aula em 2019 em Portugal e eu ia dar uma aula numa sexta e depois numa outra sexta. Eu falei, tem uma semana, Portugal perto da Itália, vou até a Itália estudar gelatos. E aí fui numa cidadezinha super pequenininha de 8 mil habitantes, Grosseto. E aí o dono da escola, eu falei pra ele que eu queria aprender a fazer gelatos assim, assado. Tá bom, então eu vou ter que fechar a escola pra gente trabalhar junto. Eu falei, beleza. Então eu fiquei uma semana com ele, aprendi muita coisa, mas assim, mesmo na Itália, sendo natural, eles usam industrializados. Então o leite de coco eles não fazem, eles pegam pronto, né? Enfim. E aí eu falei pra ele que o que eu queria, aí ele assim, precisa de azoto neutro, polidestrose, gordura hidrogenada. Eu falei, eu não vou usar nada disso. Aí ele falou, então você não vai conseguir fazer. E tu foi lá com a cara com a coragem? Tu não fala italiano? Não, foi em inglês. E eu tentando explicar biomassa de banana verde pra ele em inglês. Presta atenção. Gente, calma, peraí, né? Porque você até desenrola em inglês, mas peraí, você pega a panela de pressão, pera. E aí ele nunca tinha ouvido falar na vida. Não captou a biomassa. Não, tá. Mas enfim, ele me deu muita base, né? Antes de ir pra Itália, porque eu não sou boba nem nada, eu falei, eu vou aprender química, porque fazer sorvete é química pura. Aí eu fui fazer uma pós-graduação. Meu Deus. De astronauta, né? Não. Aí eu fui aprender o base de gelato numa escolinha aqui em Penedo, porque o que eu pensei? Bom, como o cara vai falar de química comigo em inglês ou em italiano,
Eu aprendo primeiro aqui em português, porque daí eu já sei, chego lá, já sei. E aí foi exatamente o que aconteceu. Então, quando ele começou a falar comigo de nomes químicos e etc e tal, eu já sabia o que eu estava fazendo, né? E aí, passei essa semana na Itália, só que era 2019, parará, piriri, veio a pandemia. E aí teve um dia que eu tava conversando com a Karine, a dona do AME, né? E falei, pô, vocês têm algum fornecedor de sorvete? Não, não tenho. Eu falei, eu vou fazer. Como assim vou fazer? Eu falei, o ano passado eu tava lá na Itália e fiz assim um curso de gelato, vou fazer. Aí ela ainda falou, poxa, por que a gente não faz isso junto? Então eles começaram esse projeto com a gente, a Karine e o Bruno, eles foram nossos sócios até maio desse ano, né, alguns meses, e a gente comprou depois a parte deles da empresa. E a ideia era essa, era suprir esse buraco no mercado que eu sabia que existia, né? Só que assim, até estava conversando outro dia numa live com uma pessoa. Você fazer algo diferente é muito bom, porque você está nadando no oceano sozinha. Só que por outro lado, você tem que educar todo um público, né? Porque sim, já tem outros sorvetes saudáveis no mercado, só que eles têm coisas que será que as pessoas sabem que ali tem polióis, que te deixa com inchaço, dor de cabeça, sabe aquela barriga estufada? Pô, pode ser daquele sorvete. Ou o cara tá usando açúcar branco, mas não tem lactose, entendeu? Então, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí ele nasceu vegano. Ele ia nascer com leite de búfala, mas eu pensei, putz, se eu tiver uma escala muito grande, não vai ter búfala no Brasil para me atender. Então, ele nasceu vegano já. É um sorvete plant-based, clean label, nada de glúten, nada de leite. Laudamos a fábrica agora para poder atender celíacos e APLV. Primeiro sorvete do país adoçado com açúcar de maçã, ou com a maçã mesma, né? Que mais? Eu acho muito que inovador, né? É muito inovador. Foi reinventar a fórmula de fazer sorvete. Tanto que hoje a gente não se enquadra na legislação em lugar nenhum. Porque sorvete é base de leite de vaca, não somos. Sobremesa gelada, base de gordura hidrogenada, não temos. Então a gente pega hoje a legislação mais dura pra gente, né, tá sempre seguindo, mas hoje não existe. Eu falei, gente, vamos lançar Roomies categoria, não visa, né? E aí, enfim, e aí como eu tenho essa veia de não parar nunca de pensar, né, sabor novo, se bem que ali eu sou um pouco presa, né, porque toda vez que você compra embalagem, você tem que comprar 20 mil, 30 mil, então eu não posso fazer um sabor novo por dia, né, então hoje a gente tem 7 sabores em linha, chocolate, caramelo, pistache, maracujá, tutti-frutti, paçoca e cocada. E aí, né, eu já estava inquieta com esses 7 sabores, falei, vou lançar uma nova linha. E aí lançamos agora, 3 dias depois que a gente ganhou o prêmio, Roomies Protein. É o primeiro sorvete do país vegano, rico em vitamina B12, fonte de proteína e fonte de fibra do país. A gente quer tirar a ideia de comer aquela barrinha de proteína e consumir um sorvete. Sim, substituir, né? E outra coisa também, né, que é importante falar, a gente estava falando da questão da importância da alimentação. Todo mundo fala, mas é sorvete para maromba, preciso para academia. Não, todo mundo precisa de proteína, todo mundo precisa de vitamina B12, todo mundo precisa de fibra, né? Então a gente deu um jeito de reinventar o que a gente já tinha inventado, porque é uma fórmula diferente, né? Aquele tem açúcar de maçã, esse é adoçado com stevia andina, é totalmente diferente. Esse é low carb, essa outra linha não é low carb. Então a gente reinventou o que já tinha reinventado para reinventar mais ainda. Mas é a inovação contínua, né? Exato. E as pessoas estão procurando, estão curiosas. Tá, super. E aí vocês estão tentando dar conta de entregar. Nós vamos entregar. Não, vai dar. Nós vamos entregar. A gente já está em mais de 110 lugares pelo país, né? Como eu disse, saindo de Blumenau e chegando no Acre é muito loucura. Deus, pensa nisso. Eu falo, gente, eu tô pronta para exportar. Tô chegando no Acre, tá bom. É verdade. Mas, e falar em exportação, também estou nesse momento trabalhando com a fórmula para transformá-la em pó, para poder mandar para fora do país também, né? Porque a gente mandar para fora sorvete é um pouco complicado porque você fica transportando água, né? E também a questão da sensibilidade do produto pega muito. Então, logo que a gente começou, um empresário do Rio de Janeiro falou, olha, eu tenho um grupo interessado no sorvete de vocês em Chicago.
Só que vocês precisam transformar esse produto em uma outra forma de servir. Eu falei, não quero saber disso, gente. Acabei de lançar o produto, me deixa aqui. Deixa eu descansar um pouco. Só que aquilo fica na minha cabeça. Aquilo fica na minha cabeça. E aí eu falei, vamos transformar o produto em pó, porque daí lá na outra ponta a pessoa junta com água, mistura e passa na máquina. Então a gente já está quase chegando lá também. O Marcos está estudando como exportar e eu estou estudando como fazer o produto. Lídia, tão assim, de verdade, eu tenho muita admiração por ti, pelo teu trabalho. Sou uma pessoa assim que acompanho de fora, né? Conheço o Marcos, porque a gente já trabalhou juntos, uma pessoa assim admirável também. E não é à toa que vocês estão construindo um legado de vida, né? Um legado de vida, é impactar tantas pessoas. Tem muita coisa boa que tu poderia compartilhar conosco. Nosso tempo, infelizmente, é curto aqui. Mas eu acho que deu para inspirar muitas mulheres. Porque mesmo com filhas pequenas, Sim. né? Porque a gente fazendo o cálculo aqui, tuas filhas eram pequenas quando tu começou, quando tu veio para Blumenau. Eu fiquei muito fora, né? Fora longe da família, longe. aquela questão da rede de apoio que todos nós falamos sempre, né? Que é tão necessário. Sim, o meu marido foi né? E o papel do teu marido foi fundamental, certamente, né? Foi. Ele sempre foi um vai. Ele não é engraçado, porque às vezes eu olhava pra ele e falava assim, quando eu fui estudar fora, em um dos lugares, eu falei, acho que eu vou fazer esse curso de 1 mês. Esperando que ele falasse, não, né, você tá doida? Ele falou, fica. Então, ele sempre foi essa pessoa que me apoiou, inclusive abriu mão de absolutamente tudo pra hoje focar naquilo que eu vou inventando e fazendo acontecer. E é muito importante, né, se ele não existisse, se ele não estivesse comigo nessas jornadas, com certeza nada teria dado certo, porque essa parte, a minha parte é do criar, enfim, né, e ele faz a história acontecer, então somos uma boa dupla, graças a Deus sempre tive ele ao meu lado, a gente chegou aqui sem ninguém, né, não tinha família, não tinha nada, e a gente foi dando conta, e eu acho que é muito isso, eu tento inspirar as minhas filhas a fazerem aquilo que elas amam muito. Eu sei que é muito difícil você encontrar esse match perfeito entre propósito, você ganhar dinheiro, brilhar os olhos, ser feliz, mas para elas buscarem isso sempre, a todo instante. Independente se é na linha do que vocês têm, porque acho que tem que deixar aberto, né? Também fui criada dessa forma, sabe? Então, acho que porque se a gente não faz com brilho no olho, vai chegar na terceira geração, acontece o quê? Não é, né? Destruiu, acabou, não tem perpetuidade. O negócio de alguém nossos ancestrais que vieram, que construíram, né? Faz o que com aquilo? Não é obrigatório, mas tem que ter o brilho no olho. Eu acho isso. Eu tento passar isso para elas. Acordou, vai fazer alguma coisa que te faça feliz, né? Isso. Então, não tem como não dar certo. Eu sempre... Eu e Marcos, a gente sempre pensou isso. Não tem como não dar certo. Fazendo direito aquilo que você ama, cuidando. Claro que, gente, pelo amor de Deus, tem muitos desafios no meio do caminho, né? Socorro. Sim. Parece que é... Não, né? não, mas Mas, enfim, a gente tá ali o dia seguinte. Ontem mesmo eu falei pros meus funcionários. Então é isso, eu vou vender essa empresa, chega! Aí eu gritou lá, bora time, desistir agora não, porque dá vontade às vezes de jogar tudo pra cima, entendeu? Certamente. Mas vamos que vamos, verão tá aí, esse verão promete. Comprem roomies. Comprem roomies, ó, não dá desculpa de, na minha cidade não tem, pesquisa lá nos nossos destaques que tem. Até no Acre? Se tem no Acre, tem em Rondônia, se tem em Maceió, tem em Blumenau, né? Ai, que maravilha, Lidy. Obrigada pela tua participação. Passou voando, né? Quando a conversa boa é assim. Obrigada a você. Agradeço demais. A gente vai continuar tricotando. Fica aqui comigo. Quer passar o teu contato, quer compartilhar teus arrobas, enfim. Bom, vamos lá. @Lidia_Barbosa e @Roomies com 2 Os. Roomies.lab. Roomies significa gelato em africâner, que na verdade a pronúncia correta é roomais, mas ninguém fala, a gente fala roomies também. Pode falar roomies, então. Podemos falar roomies. Eu vou provar hoje à tarde. Então, eu agradeço a sua participação, mais uma vez acompanhar aqui o Mulheres na PAN, mais esse episódio maravilhoso com a Lidiane Barbosa, que compartilhou ali com tanta generosidade um pouco da sua trajetória profissional e nos inspirou certamente. Continue acompanhando a gente também lá no YouTube, da Jovem Pan Blumenau, e no meu Instagram, @eusinaramaria. Até a próxima!